Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de Futebol e Regatas. Ontem pelo Campeonato Carioca, o Glorioso goleou o Volta Redonda por 5-0 no estádio Newton Santos. E neste conteúdo robusto, entretanto dinâmico, eu falo a respeito da partida, trago números importantes sobre um jovem jogador que se destacou, trago também a pergunta que fiz na coletiva e a resposta do técnico interino Lúcio Flávio, expectativas para a semana fora de campo, já que o Fogão só volta a jogar no próximo domingo, e detalhes sobre a saída de Eduardo Freeland para o Bahia. Mas antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rapidinho, fácil e grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, temos a próxima meta, passar dos 31 mil, depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo entrou em campo contra o lanterna do campeonato, com Gatito Fernandes no gol, Daniel Borges na lateral direita, Carly na zaga central e aqui uma pausa. Meus parabéns, Joel Carly, agora ao lado de El Lobo Fischer, o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Botafogo. Obrigado pelo respeito e pelo amor ao Glorioso. Parabéns por isso, parabéns pelo gol. Que maravilha, o Carly abriu o placar ontem, nada mais simbólico. Obrigado. Canu na quarta zaga, na lateral esquerda, o Jonathan Silva. Como volantes, Barreto e Kaique, o Raí na meia central, na ponta direita Luiz Fernando, como centroavante Matheus Nascimento, e na ponta esquerda o menino Riquelme. E o jogo em banho-maria, o Botafogo com mais posse de bola, o Volta Redonda realmente uma equipe muito frágil tecnicamente, um escanteio para o Fogão, muito bem batido pelo Daniel Borges, gol de cabeça do nosso capitão, do argentino Carly. O jogo continuou em banho-maria, o Volta Redonda sem muitas ações e o Botafogo tentando penetrar na defesa adversária sem muito sucesso. Veio o segundo tempo, o Carly deu lugar ao Lucas Mezenga e o Daniel Borges deu lugar ao Vitor Marinho. Olha que coisa, no escanteio muito bem batido pelo menino que veio da base, o Barreto desviou e o Lucas Mezenga fez o gol, 2-0 para o Fogão. O Volta Redonda começou a querer sair, mas sem qualidade alguma, e o Botafogo foi organizando contra-ataques. Num deles, a bola foi do lado esquerdo para o lado direito, o menino Raí conseguiu prendê-la, deu um bom passe para o Romildo, que deu uma belíssima assistência para o menino Riquelme, que chapou com tranquilidade muita categoria, fazendo 3-0 para o Fogão. E ainda entraram Juninho e El Toro Erisson. Juninho deu um passe para o Luiz Fernando, que cruzou por baixo, a defesa se complicou, o Erisson fez 4-0 para o Glorioso. E depois o próprio Juninho deu belo passe por baixo também, a defesa se complicou novamente e Erisson fez o segundo dele na partida, o quinto na competição. Ele agora é artilheiro do Campeonato Carioca, ao lado do Matheus Nascimento, ao lado também do Raniel, do Nenê e do Gabriel Barbosa. Então, o Botafogo muito bem contra o Volta Redonda, que tem um time muito fraco. Na semifinal, o Botafogo vai pegar um time grande. E tecnicamente, hoje, infelizmente ainda, o Botafogo é mais fraco que Flamengo e Fluminense. Mas olhando o jogo de ontem e também a competição como um todo, já dá para fazer algo interessante. O Botafogo não precisa querer equilibrar as ações na parte técnica com o time que tem hoje. Pode embolar o meio-campo e bloquear os lados, marcar muito, dar posse de bola para o adversário, qualquer que seja na semifinal. E aí, a perspectiva de aproveitar muito bem as bolas paradas. Daniel Borges vem dando muitas assistências no campeonato, vem aproveitando as faltas perto da área e também os escanteios. Vitor Marinho entrou e bateu um escanteio muito bom, gerando um gol para o Botafogo. É isso que o Botafogo tem que fazer, respeitar a camisa, respeitar a torcida, jogar de uma maneira organizada, marcando forte e tentando vencer, mesmo em clássico. Ontem, o time deu brechas pelos lados do campo. Não pode acontecer. É que Volta Redonda é uma equipe realmente muito fraca tecnicamente e taticamente. Então, que o Botafogo consiga observar essas falhas, não tê-las contra o Flamengo, contra o Fluminense, quem quer que seja,
e que o Fogão consiga vencer com as bolas paradas, com eventuais contra-ataques também. Vamos aguardar as semifinais do Campeonato Carioca, lembrando que ainda há um jogo pela primeira fase contra o Audax no próximo domingo. O menino Riquelme foi muito bem. Gostei da entrada do Juninho. O Herisson, mais uma vez, fazendo gols. Tá bem o atacante do Botafogo. É para ficar de olho no centroavante Herisson. Mas o Riquelme, que começou jogando pelo lado esquerdo, foi realmente bem. Puxou ataques para o Fogão, fez gol, jogou com personalidade. E baseado nisso, eu fiz a seguinte pergunta ao técnico Lúcio Flávio. Boa noite, Lúcio Flávio, canal Fabiano Bandeira. Como você avalia a participação do jovem Riquelme no jogo de hoje? Ele que depois de uma partida na qual o Botafogo não foi nada bem, entrou como titular e mostrou personalidade, inclusive marcando um gol. Obrigado. Boa noite. Acho que a participação do Riquelme ela foi muito boa. Um jogador que ao longo dos treinamentos já vem demonstrando uma boa capacidade, vem treinando bem, e hoje, em razão aí até da ausência de última hora do Chay, nós acabamos pensando numa situação de ter um jogador um pouco mais agudo, que tivesse justamente essa possibilidade do drible, de envolver ali o adversário. Então, não só pelo resultado, mas pela performance, todos nós ficamos muito satisfeitos, não apenas com o Riquelme, mas acho que com todos os garotos que puderam participar. Hoje nós tivemos aí praticamente a participação de 10 atletas formados dentro do clube, e isso é algo muito bom, algo que nós temos que salientar, até o trabalho feito hoje pela nossa equipe de base, o Tiano, o Garrite, o Ricardo Rezende, que está aqui fazendo parte também da nossa comissão, e acho que isso é um motivo assim de muita alegria para todos nós que convivemos diariamente com esses meninos. Pois é, galera, o Lúcio Flávio elogiou o Riquelme, o menino foi realmente bem. O Botafogo teve muitos jovens formados na base no jogo de ontem. Entraram bem Juninho, Raí foi bem no jogo também, o Vitor Marinho participando de um gol, até o Romildo deu uma belíssima assistência, o volante do Botafogo, o Kaique começou como titular, Lucas Mezenga fez gol, ele que veio para a base do Nova Iguaçu para o Botafogo, mas subiu rapidamente para o profissional. Então, muita gente sendo aproveitado. Matheus Nascimento perdeu um gol, belíssimo passe do Riquelme, não fez o que deveria ter feito o garoto do Botafogo, mas aí é questão de experiência, tem que aproveitar quando tiver uma chance dessa. Se fosse contra o Flamengo, um Fluminense numa semifinal, poderia custar caríssimo. O importante é que o Botafogo tenha utilizado jovens. E eu trago aqui números que vi no Fogo Stats, lá no Twitter, perfil do meu amigo Matheus, sobre a participação do Riquelme no jogo de ontem. Vejam que legal. O Riquelme contra o Volta Redonda marcou um gol, acertou todos os passes. Isso é raro hoje em dia, hein? Acertou todos os passes, 25. Acertou todos os dribles, 3. E aqui eu faço um adendo. Eu tô rouco, muito em função da gritaria com o jogador do Volta Redonda, que não aceitou ser driblado pelo Riquelme e foi em cima do garoto. Fez uma falta dura e ficou falando coisas para o menino. E sabe qual o erro do time do Botafogo aí? Pouca gente fazendo pressão no adversário, pouca gente perto do Riquelme. Quando isso acontecer, os jogadores têm que proteger, principalmente os mais jovens. Tem que chegar junto, tem que falar com a arbitragem. O Botafogo não fez isso praticamente. Eu e os meus amigos ficamos lá nos esgoelando com o rapaz de Volta Redonda até depois do jogo. O estádio estava vazio. Então, até depois do jogo, nós ficamos gritando com o rapaz do Volta Redonda que não foi nada feliz naquele lance. Gente, pertencimento. Os jogadores do Botafogo não podem deixar um atleta naquela situação. O menino Riquelme é um garoto de drible. Depois ele iria para cima de novo. Iam deixar o defensor do Volta Redonda bater novamente no Riquelme? Não pode. Postura. Tem que ter postura vestindo a camisa do Botafogo. Tô falando para arrumar confusão ou então para entrar de forma desleal em adversário. Não é nada disso. Futebol não é isso. Mas ali é um jogo duro, é um jogo firme. Todo mundo querendo vencer, o adversário chateado porque está perdendo. O Riquelme, jogador bom no mano a mano, 1 contra 1. Vão deixar o menino desamparado? Não, claro que não. Voltemos aos números. Então, o Riquelme acertou 3 dribles, todos
o jogador do trio de ataque com mais toques na bola, 95. Deu um passe decisivo, o jogador com mais faltas sofridas ao lado de Matheus Nascimento e Jonathan, 4. Então foi realmente uma bela partida do Riquelme, tomara que ele evolua cada vez mais com a camisa do Fogão. Falando rapidamente a respeito de Eduardo Freeland, o ex-diretor de futebol do Botafogo recebera um convite para trabalhar na base, convite feito por John Textor, novo mandatário do clube, e mesmo após ter viajado para a Inglaterra para conhecer as estruturas da base do Crystal Palace, Freeland foi para o Bahia ser diretor executivo de futebol. Alguns detalhes, mesmo antes de viajar, Eduardo Freeland não estava convicto de que deveria ficar à frente da base do Botafogo, porque ele era diretor de futebol profissional do clube em 2021, na vitoriosa campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. Veio o convite da equipe baiana e parece ter ficado bom para todo mundo. Para o Bahia, que vai ter um profissional que, com qualidades e também ainda com defeitos, foi campeão da Série B, com 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Bom para o próprio Freeland, que entende então que é melhor trabalhar no futebol profissional e com uma grande camisa na Série B da competição nacional. E bom para o Botafogo, que terá como treinador Luiz Castro, que entende muito de categoria de base. Como auxiliar dele, o Severino, que entende muito de categoria de base. Então é o que eu disse ontem no vídeo do Brownie, meu amigo Brownie Fogo. Não vou me surpreender se o Luiz Castro trouxer um profissional da confiança dele para a reformulação também da base do Botafogo. O Luiz Castro tem a ideia de implementar um modelo de jogo no time profissional e fazer isso também na base, uma espécie de cartilha, que o Botafogo tem uma forma de jogar, um estilo, como diz o próprio John Textor. Então, nada mais coerente que o próprio Luiz Castro trazer um profissional da confiança dele para a implementação do projeto. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Isso entra também nas expectativas. O Botafogo tem que correr atrás de reforços. É como eu disse aqui durante alguns dias. Nomes esquentam, nomes esfriam. Por isso não podemos cravar nada antes das assinaturas dos contratos. Pelo menos nesta semana, o Botafogo espera anunciar alguns nomes e se aproximar mais de outros. Piazon e o zagueiro Felipe Sampaio já estão no Brasil, já estão no Rio de Janeiro. Vamos aguardar para ver os resultados dos exames e se o Botafogo começa a anunciar jogadores, até porque, dentro de campo, novidades só no próximo final de semana, no jogo contra o Audax. Depois, semifinais do Campeonato Carioca. Enquanto isso, o Botafogo tem que reforçar o time, tem que reforçar o elenco para as competições nacionais. São elas Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É uma semana assim de expectativas também internamente no Glorioso e eu espero e até mesmo acredito que tenhamos algumas notícias importantes nos próximos dias. Estamos muito juntos, a qualquer momento um novo conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Saudações alvinegras. Valeu, fui!